Não iniciou a gravação, mas a gente vai continuar aqui. Vamos embora. Então, o 10º ponto que nós tivemos aí é justamente. Deixa eu baixar no. A gente viu sobre a interrupção da gravidez, que ocasionalmente resultou na morte da criança. Então, por morrer a criança, infelizmente, a gente tem a punição com a própria morte de quem estava ali envolvido na situação. Não é isso? Vamos dar continuidade aí, viu? Não estava gravando aqui, mas a gente vai do 10 em diante, para quem possa acompanhar aí os próximos versos. Eu não ligo, não. Eu ensino assim a vida toda, eu vou deixar ele ensinar porque tá. 11º, defesa contra agressões desnecessárias, resultando na liberdade das dívidas. Então, se alguém vai lá, eu falei sobre a escravidão, né? Vários tópicos aí do capítulo 21 de Êxodo, sobre a escravidão, sobre a defesa contra sequestro, defesa contra o casamento, né? Um casamento mal feito, a pessoa deu a palavra, mas não vai honrar o compromisso. Então, a defesa contra agressões desnecessárias, resultando em liberdade das dívidas. Lembra do que eu falei aqui sobre se colocar como escravo? A pessoa foi lá, se colocou como escravo por um período de tempo e tem valor a ser pago, não é isso? Diferente a essa escravidão. Se eu vou lá e desnecessariamente vou lá e dou um bofete no cabo que se fez de escravo. Quebrou um dente. Leia o texto aí, por favor. Versículo 26 ao 27. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Tá vendo que nunca é você ferir ou tirar o olho ou tirar o dente da pessoa também. Então toda essa lei de olho por olho, dente por dente se resume ao quê? A você compensar financeiramente aquele que você feriu, aquele que você agrediu. Então tem que se tomar muito cuidado com brigas, com intriga, confusão, porque o Eterno vai pedir contas. No cristianismo, eles pensam dessa forma. Literalmente, olho por olho, será ferido da mesma forma. Exato. Por não entender a interpretação do texto para o original do hebraico. É exato. Que é dessa forma. Exatamente. Mas não é totalmente ser compensado. Na época era ser compensado o ato que tinha feito. O dano. Aí Yeshua ensina isso no Sermão do Monte, dizendo o seguinte: se tem algo que teu irmão tem contra ti e você ainda não ajustou, deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com teu irmão primeiro. Ou seja, é você literalmente pagar as dívidas que você tem que pagar com o seu próximo. Essa reconciliação também se dá no ato de você honrar um compromisso. Porque às vezes o que é que a pessoa tem contra mim? Eu devi e não pago. Fica com o quê? Com raiva, não é isso? Exato. Então, para que eu vou oferecer uma oferta no altar se eu não pago ao meu irmão? Tem lógica isso? O Eterno vai aceitar? Não, porque eu não estou honrando ao Eterno. Porque tem alguém clamando contra mim, justamente perante ele. Olha, aquele irmão está fazendo uma oferta ao Eterno, mas me deve. E aí? Aí o Eterno diz: deixa primeiro a tua oferta no altar, se reconcilia primeiro com o teu irmão, para que ele não possa pedir contas contra ti. Tem muita gente dando oferta no altar devendo ao seu irmão. Devendo ao seu próximo, devendo ao seu parente, seu vizinho. Lembra das coisas assim, que alguém já chegou, falou, já fez, ou que realmente está devendo, deixa pra lá. De toda forma, a gente tem que ser consciente em chegar aí. Lógico. A não ser com cara eu não quero mais não. Porque entra nesse termo, entenda bem. Uma coisa, o Eterno diz que isso aqui, ó, a questão do Shemitah, né? Do período de 7 anos, não era só a escravidão, mas também as dívidas eram perdoadas. Por quê? Como é que se dá o empréstimo na Bíblia? Tá? Biblicamente falando. Eu tenho que emprestar, eu vou emprestar esse lá para a senhora.
já contando que eu não vou receber, eu já tenho que ter o outro aqui no meu bolso. É dar. Não existe empréstimo na Bíblia. Devolver. E nem posso pedir porque eu emprestei, porque a pessoa. Tem gente que é assim, né? Pede as coisas. Na realidade, irmão, durante esse período você vai cobrar tudinho, né? Porém, o certo mesmo é você emprestar já como se fosse dano. Que aí você não tem dor de cabeça. Porque pode ser que a pessoa lá não dê ou se esqueça de onde vão sem braço, não dói. A gente não dói quando a gente quer receber, né? Não dá uma de doido para esquecer que tá devendo, tá para receber de alguém. Agora, quando a gente tá devendo, a gente dá uma de doido. Meu Deus, não, eu me esqueci. Eu não acredito. Como é que você se esqueceu? Você tá dando uma de doido, na maioria das vezes. Tem um ditado que diz, né? Quem dá, esquece, né? Quem apanha sempre lembra. Então, tanto é ruim para quem dá, como para quem recebe. Então, se você não quer ter dor de cabeça, você tem que emprestar as coisas para os outros, já tendo a noção de que não vai receber mais. Se receber de volta, agradeça muito ao Eterno. Que a maioria, hoje em dia, infelizmente, você dá e ele não paga de volta. E tem uma coisa. As demandas que existem entre os santos, a ser resolvido entre os santos. Exato. E Paulo, ele falou aqui, por 1 Coríntios 6, vontade, mano. Diz aqui, 1 Coríntios 6, primeiro. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? Quer dizer o quê? É uma causa entre vocês não se quer levar para os pagãos julgar. É entre os santos. Que vocês não recebem. Em vez de levá-los aos santos, vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância entre vocês mesmos? Aqui, ó. Mishpatim, regulamentos. Shofet, juiz. Shoftim, juízes. Plural, certo? É o que ele está dizendo aqui. Exato. Se vocês são juízes, vocês têm que julgar em cima dos regulamentos e entre si. Não levar para terceiros. Infelizmente, um mau testemunho se dá, às vezes, disso aí, né? Você levar repartições. Só vamos levar para os ímpios julgar aquele que nós podemos resolver. Exatamente. Versículo 12. Responsabilizações por ações de animais que estão em nosso domínio. As consequências deverão ser cobradas dos donos dos animais. Aí eu coloco entre parênteses aqui. Ó. Veículos, obras, objetos de trabalho. Você tem um carro. Tem alguém que não é habilitado. Você dá a chave do carro. E aí essa pessoa bate, atropela alguém. Quem é o culpado? O dono do carro. Você tem um veículo, tipo Malaqui, que só vive quebrando. E você não toma as providências para consertar. O freio tá ruim e você não ajeita. Quem é o culpado? O dono do carro. Exato. Que pode causar um acidente e vir a prejudicar outras famílias. Mas a família O negócio é que se tiver assim, não sai. Exato. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que. Se você sabe que tem algo que está ruim, você tem que ir lá e corrigir. Se você vê que aquilo pode prejudicar alguém, você não faz. É uma ferramenta de trabalho que você tem, que você sabe que tem um disco de corte, você diz, ó, tá meio ruim isso aqui, o disco da Marquita, né? Não tem? Tá meio ruim, mas dá para usar. Quem é que tá assumindo o risco? Porque você pode quebrar aquilo ali, danificar o olho ou o seu de outra pessoa. O machado. Você vê que o cabo tá podre e ainda vai usar. Vai usar ele. Aí você tá assumindo o risco. É o ditado, prevenir antes de remediar, né? Vamos prevenir para não remediar. Né? Então, se você sabe que tem algo ruim, você tem que consertar. Tanto que quando o Malaquias tá ruim, o que a gente vai? Conserta. Tudo que está ao nosso alcance a gente faz. Agora tem algo inexplicáveis, coisas inexplicáveis que acontecem. Que só realmente. Porém, o quanto está na nossa mão para resolver, a gente não pode omitir nem negligenciar. Porque se alguém chegar assim e disser, olha, você sabia que o carro estava ruim? Não sabia não. Eu ajeitei tudo aqui, pergunta ao meu mecânico. Ele nunca cheguei aqui para ele dizer, tal e tal coisa tem que fazer. Aí eu dizer, faça depois. Não.
Pode fazer. Porque a gente não pode omitir-se dessa responsabilização. Aqui é um que está falando sobre boi. O que tem a ver boi com carro? O que era a ferramenta de trabalho do povo antigamente? Era um animal. Hoje é um carro, hoje é uma maquita, hoje é uma chave de fenda. Eu sei que aquilo pode prejudicar alguém, mas eu vou lá e deixo por fazer. Não, depois eu faço. Aquela responsabilização é sua. Ok? 13º tópico. Esse que eu li aí está no Êxodo 21, versículo 28 ao 36. O 13º tópico ele vai abranger vários versículos. Desde Êxodo 37, que em algumas versões é capítulo 22, versículo 1. Não, desde o Êxodo 21, 37, algumas versões 22, 1, até Êxodo 22, 1, em algumas versões versículo 22, 3, em algumas versões versículo 4. Indenização por roubo. Se o item foi recuperado e está sem possibilidade de uso, deverá ser pago 4 ou 5 vezes o valor do item. Quanto menor o item, é 4 vezes. Se for um item muito valioso, é 5 vezes. Veja como vai se agravando. Vamos supor que seja um celular. É 4 vezes. Agora, se for um carro, é 5 vezes o valor do item. Então, o carro é 100 mil. Se o cara roubou o carro e bateu com o carro, ele tem que pagar 500 mil. Ele vai passar, hoje no Brasil, ele vai passar como escravo. Né? Ou, segundo a Torá, 7 anos. Entendeu? Então, muito cuidado a pessoa tinha que ter caso ele fosse roubar. Porque ele, com certeza, ele iria se prejudicar bastante. Do mesmo modo, se o item foi achado em perfeito estado, ele tem que pagar 2 vezes o valor do item. Está em Êxodo, capítulo 21, versículo 37 ao capítulo 22, versículo 3. E algumas versões, Êxodo 22, 1 ao versículo 4. Mesmo devolvido. Paga 2 vezes. Lê aí o versículo, capítulo 22, versículo 3 e 4. Capítulo 22, Versículo 3 e 4. 3 e 4. Mas se isso acontecer, é isso? 3, 4. Isso. Mas se isso acontecer depois que nascer o sol será culpado, mas entre que o ladrão terá que restituir o que roubou. Mas se não tiver nada, será ido para. Se for roubado ou encontrado em seu poder, seja o boi, seja o jumento, seja a ovelha, ele deverá restituir em dobro. Se foi encontrado vivo, ele roubou. O boi, o carro, a cabra, o jumento. Roubou o carro, o celular, o que quer que seja. Roubou. E foi encontrado vivo, ou seja, em perfeito estado. Intacto. Deve ser pago quantas vezes? Agora, se o bem, no versículo 28, no versículo 1, meu irmão, fala sobre o bem que foi destruído. Ou que foi extraviado, ele se perdeu. Lê aí. Se alguém roubar e abatê-los, Abateu, matou. ou vendê-lo, Ou vendeu. terá que restituir 5 bois pelo boi, o 4 ovelhas pela ovelha. Entenderam aí? Aí foi danificado. Roubei o celular. Foi danificado 4 celulares ou 5. Por quê? Como é que eu vou recuperar essa informação do celular aqui, um exemplo? Se aquele boi é um boi valioso do rebanho lá. Que o cara cuidou, tal, daqui cresceu. Aí é 5 vezes. Entendeu? Mais valioso, o Por um reprodutor do rebanho dele. Exato. Pronto. É 5 boi que ele tem que pagar. Estão entendendo basicamente? Vamos para o próximo tópico. Esse foi o 13, tá? São 30. São 30. E ainda tenho que falar de Yeshua, tá? Tá acabando o tempo. Depois, no final, vocês fazem as perguntas. Anotem aí, tá bom? Responsabilização sobre danos e bens de terceiros, bem como por itens tomados por empréstimo ou alugar. Está lá em Êxodo 22, versículo 5 ao 15. Ou, em algumas versões, versículo 4 ao 14. Então, aí fala, por exemplo, se eu tomei emprestado algo e me foi roubado, aí dá as circunstâncias de como deverá ser pago aquilo ali. Porque eu peguei emprestado o celular. E nesse meu tempo foi roubado.
ele poderia prestar um juramento dizendo, olha, eu não escondi e maculei nada, pô, foi roubado. E eu tenho que ressarcir pelo menos a metade, se eu não me engano, do que foi roubado. Com o consentimento do dono. Tem a questão também de aluguel. Eu alugo um veículo meu, um exemplo. Aluguei. Nesse período, se eu estiver observando, estiver junto com a pessoa na locação, se aquele bem foi tomado, eu tenho que pagar, fica pelo valor da locação. Quem assumiu o risco foi eu que aluguei. Agora, se ele foi roubado ou bateu, quando eu não estava presente, quem é que tem que pagar isso aí? O que alugou. O cara que alugou. Entendeu? Porque eu não estava presente. Então tem normativas até sobre aluguel, sobre um bem emprestado que eu tomei. Então existiu o caso de juramento. Você jurar dizendo, olha, eu não ocasionei, por exemplo, a morte desse animal. Ele foi despedaçado por um lobo. Então você levava os restos mortais do animal para mostrar que o animal foi morto. Ah, mas não tem mais nada, não teve como. Aí você fazia um juramento, dizendo, tomando o eterno como testemunha que você não roubou aquele animal, que você tomou emprestado. Entendeu? Agora, se foi por negligência da pessoa, a pessoa pagava. Tá tudo nesse versículo aí, que é bem extenso, inclusive. 15º tópico, responsabilidade por não reprimir os desejos sexuais que resultariam no casamento compulsório. Aí o texto fala, né, no versículo 15 e algumas versões do versículo 16. Se o cara galantear uma menina, tal, e tirar a virgindade dela. Aí diz, a escritura ordena que ele deve se casar com ela. Aí muita gente diz que a escritura está validando um estupro. Não está. O que é que a escritura está dizendo? Que o cara galanteou a menina escutou, caiu nos ouvidos do cara e eles tiveram relação sexual. O cara não queria nenhum compromisso e a menina caiu na conversa. O que é que o Eterno está obrigando aqui? Que o cara assuma com compromisso e que se case com a menina. Aquela relação que seria só uma aventura se tornou agora num compromisso sério, numa responsabilidade total. Aí, mas o pai não quer que a menina se case com a menina. O cara é obrigado a pagar o dote, o valor das virgens. Ele tem que pagar de todo jeito aquele valor. Ok? O 16º item. Proibição de qualquer tipo de feitiçaria, bem como validação desse comportamento. Êxodo, capítulo 21, versículo 17 e algumas versões 18. Tipo assim, não basta você tomar cuidado de não praticar feitiçaria, mas também não validar. Assistir, validar comportamentos de bruxaria, de candomblé, de músicas de feitiçaria. Você sabe que esse estoque de batida é tudo negócio de feitiçaria? Invocação de demônio. Aí daqui a pouco tá o cara escutando pagode, escutando músicas blasfêmia. Assistir filme também. Filmes também que validam esse tipo de coisa. Olha. Supernatural. Vai. Sobrenatural, olha. Não pode. Se apertar mais, sai até Harry Potter. Se apertar mais, sai até Harry Potter. Olha. 17. Proibição de zoofilia. Quem sabe o que é zoofilia? Proteção contra os maus tratos aos animais. A Torá explica também. Entendeu? É proibição. É a proteção contra os maus tratos aos animais, né? 18º. Condenação à idolatria e oferecimento de oferta a outros deuses. Às vezes a gente pensa que a gente não está ofertando a outros deuses é se colocar numa mesa, fazer um ritual, tal. Mas existe o Deus Baco, que é o Deus da cachaça. E do bacanal? Do bacanal é movido ao quê? A cachaça e a prostituição. Exato.
Então esses rituais envolviam o quê? Muita bebida, músicas de baixa categoria, que remetia Invocação. a isso, invocação de entidades e sexo. Então, às vezes, a gente está cometendo esse tipo de adoração e nem sabe. Assistindo coisas que não convém no celular. Às vezes você bota um vídeo, daqui a pouco o cara tá falando sobre prostituição, sobre amante, sobre isso, sobre aquilo. Tá validando, né? Se você não assiste uma merda dessa, o que é que vai acontecer? A pessoa para de produzir, não é isso? XIX. Proteção aos menos favorecidos. Não oprimindo aqueles que estão em vulnerabilidade social. Aí vai falar da viúva, do estrangeiro, dos órfãos, que você não deve mentir, enganar o estrangeiro. Ou seja, a pessoa que está em vulnerabilidade social está sem condições financeiras e você usar desse artifício de se aproveitar daquele momento de fragilidade da pessoa para mentir e arrancar alguma coisa a mais da pessoa. Entendeu? Então tem essa proteção aqui também. Tomar cuidado com isso, para que a gente não possa mentir e enganar outra pessoa que não tenha tanto entendimento, não tenha tanto conhecimento e não tenha como se defender. Você, pela sua posição social, você enganar alguém, fraudular alguém, entendeu? Não amaldiçoar o Eterno, nem o líder do povo. Aí eu faço uma pergunta. Hoje temos líder do povo? Não. Por quê? A gente não pode imaginar que Lula seja o líder do povo de Israel. Nem Netanyahu, nem Trump, nem esses caras, tudo aí. Então, amaldiçoar o líder do povo. Quem é o líder do povo de Israel? O Eterno. Que ele entregou para o príncipe, a sua mão direita. Quem é? Fechou. Por isso que Yeshua disse, qualquer palavra que for dita contra o Filho do Homem, ele será perdoado. Mas quem disser contra o Espírito do Eterno, não será perdoado. Né? Porque ele é o líder do povo de Israel, o Eterno. Agora, ele entregou, e Yeshua é tão humilde, que também ele poderia se encaixar nisso aí. Mas ele diz, ó, pode falar contra mim, não tem problema não. Só não fale contra... Assim como Moshe. Quem era o líder do povo? Moshe. Mas o povo remungava contra quem? Contra o Eterno. Contra o Moshe. Não era contra o Eterno. O líder do povo ali, presente diante do povo, era Moshe, que era representante do Eterno na terra. E o povo blasfemava contra Moshe. Aí Moshe não ligava para isso, não. Ele ia até o Eterno, não, assim, estão reclamando de mim aí. O Eterno tomava as dores de Moshe. Exato. Do mesmo modo, hoje é blasfemado contra quem? Quem é o líder do povo de Israel? Não é Yeshua? As pessoas blasfemam contra Yeshua. Ou seja, Contra o Eterno. Seu representante. Item 21. Devolver ao Eterno as bênçãos que nos foram dadas. O dízimo, até hoje, é válido. Não é para dar quem não, viu? Dízimo é para você ajudar quem? Aos necessitados. Então, ganhou 100, dá 10. Ganhou 1.000, dá 100. Ganhou 2.000, dá 200. Ajuda o próximo. Quer começar bem? Com a sua família. Seu familiar está passando necessidade, uma dificuldade, dê a ele. Porque se você não ajuda o da sua casa, vai ajudar o da rua. Entenderam? Nossa congregação aqui, ver se tem algum precisando. Entendeu? 22. Separados para o Eterno, não se contaminando com alimentos impuros. É tomar cuidado, meu irmão, isso aqui é mais uma forma do Eterno mostrar. Ele diz, olha, se você passou e viu uma carcaça do animal puro, o animal é puro, mas você não sabe de que forma foi morto, não coma. Vocês são santos. Ninguém sabe como é que aquele bicho foi morto, se foi uma cobra que picou ele, e aí? Como é que aquele bicho morreu? Ninguém sabe. Então é tomar cuidado até com animais puros. Tomar cuidado com a alimentação, né? Estou passando mais rápido para a gente ver se chega nas palavras de Yeshua. Acho que não vai dar tempo, não. Vocês vão ver algo impressionante. Não emitir juízo falso, 23. Ou imprudente contra alguém, difamar, incitar ira, falar palavras prejudiciais contra alguém,
nem seguir tais assuntos por causa das multidões. Também não favorecer o pobre ou o rico por causa da sua condição social. Esse aqui é um dos principais. Tomar cuidado com as palavras, né? É um dos piores pecados que o ser humano tem, principalmente hoje em dia, falhado. É justamente cuidado com a língua. Porque essa daqui pode inflamar e destruir uma cidade inteira. Porque você pode usar a sua língua para bendizer alguém e depois estar usando essa mesma língua para amaldiçoar a pessoa. E a palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas diferentes. É uma água pura e uma água suja ao mesmo tempo. Então, tomar muito cuidado para não emitir um juízo falso ou imprudente contra alguém, difamar alguém, falar mal de alguém, incitar a ira de alguém, falar palavras prejudiciais contra alguém. Então, tomar muito cuidado contra isso. Certo? Está lá em Êxodo 23, versículo 1 ao 3. Amar o seu inimigo e ajudar aos que te perseguem. Êxodo 23, versículo 4 ao 5. Lê aí essa palavra. Se você encontrar perdido hoje o jumento que pertence ao seu inimigo, levá-lo de volta. Se você viu o jumento de alguém e odeia cair no peso de sua carne, não abandone. Olha para aí. Alguém que te odeia, né? Alguém que te odeia, você vai ver lá caído. Não passe de largo, não. Vai ajudar. E Yeshua conta uma parábola falando exatamente sobre isso aí, não é isso? Só que não é um animal, é uma pessoa. Bom samaritano. É isso? Amar ao seu inimigo e ajudar aos que te perseguem. Olha que coisa interessante. 25. Dar a todos o direito de defesa, tanto ao rico quanto ao pobre ouvindo a sua alegação, ao rico não aceitando o suborno. Então tem que ser imparcial. Você ouvir a alegação do pobre, porque o pobre às vezes não é nem ouvido. O cara é pobre, nem ouvido, nem direito a se falar o pobre tem. Então qual é o direito que você tem que dar ao pobre? É ele pelo menos falar. No mínimo. Agora não é tudo que sai da boca dele que é verdade. A gente vê vários casos de pessoas pobres que distorcem a verdade para poder se fazer de vítima. Você acosta mais um pouquinho, você vê que a pessoa não tem razão. Embora que a pessoa rica possa, às vezes, ser suspeita, mas você tem que dar ouvidos de um lado e do outro. E o rico, não é porque ele vai te subornar ou dar alguma coisa para você que você vai julgar a favor dele. Não aceite suborno. Tá o texto aí, versículo 8. Fala de não aceitar suborno. Quem é que suborna? Já viu o pobre subornar alguém? O cara tem dinheiro nem para comer, vai estar subornando os outros. Quem está subornando não é o rico, não é isso? Subornando o teu juiz, comprando o teu voto. Seu juiz fraudulento. Não existe, né? Existe, quer dizer, aqui no Brasil tem demais, né? Felizmente. Capaz de a gente ser preso falando um negócio desse aqui. 26. Não dê a ninguém aquilo que você não quer receber. Lê aí o texto, versículo 23, capítulo 23, versículo 9. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Então não dê a ninguém aquilo que você não quer receber. Você quer ser oprimido? Não, porque você sabe o que é ser oprimido. Então não dê aos outros, não dê ao estrangeiro a opressão. Entendeu? Todos têm direito ao descanso e às bênçãos do Eterno. Tópico 27, Êxodo, capítulo 23, versículo 10 ao 12. Falando das festividades do Eterno. Fala de 3 vezes ao ano e adorar o Eterno e o Shabat. Tá certo? 28. Não mencionar as doutrinas dos deuses desse mundo. Às vezes a gente não menciona os nomes dos deuses, que não é o nome que o Eterno está falando. Toda vez que eu falo de nome, eu falo de nota 1000, mesmo. Lembrou certinho? Legado. Certo? Então, o nome das entidades é o seu legado. Às vezes a gente não fala o nome, mas fala o legado delas. A gente está falando sobre futebol, que é um deus hoje.
Eu já vi várias vezes. Os deuses do futebol nos ajudam. Tá falando sobre bebida. Tá falando sobre, que é o Deus que eu já falei, Baco, né? Relacionado a essas coisas. Falando sobre músicas profanas, sobre carnaval, sobre Big Brother, sobre não sei o que lá. Tá falando sobre isso aqui, ó. O legado desse Deus. Só coisa que não serve para nada. (29) Celebrar os encontros marcados do Eterno, ou seja, evidenciando a quem você serve. Não celebrando com orgulho ou fermento, que é referente ao fermento, né? Também não deixando a gordura para o outro dia, isso é, as delícias para outras ocasiões. Fala em Êxodo 23, versículo 14 ao 19. O Eterno diz, ó, não tragam o meu pão com fermento. Né? O que é o fermento? Você não ir para as festividades do Eterno com orgulho ou com acréscimo. Né? E não deixe a minha gordura para outro dia, ou seja, não deixe as minhas delícias, você se alegrar para outro dia. É como o Marlon cita, né? Na sexta-feira a gente tem que fazer até jejum. Para quando tiver na jantar de Shabat, tem que comer bem. Porque tem muita gente que come que só na sexta, quando chega na hora do jantar não come. Não é isso? Eu vou pular o capítulo 24, que eu ia ler aqui. Vou só ler o versículo 4, o 7 e o 8, que diz: Moshe escreveu todas as palavras de Adonai. Moshe, além de escrever, ele ouviu alguma coisa a mais? Não, porque tudo que o Eterno disse, Moshe escreveu. Porque então não seria toda, seria Moshe escreveu algumas palavras do Eterno, é isso? Se ele recebeu tanto a lei escrita quanto a lei oral, então Moshe escreveu algumas palavras do Eterno. Não. Moshe escreveu todas as palavras de Adonai. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar no pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Aí no versículo 6 diz: Moshe tomou metade do sangue e pôs em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Versículo 7. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E disseram: tudo que Adonai tem falado, faremos e observaremos. Então Moshe leu tudo o que ele escreveu. Então essa onda, essa história de ler oral, essas coisas, aqui na Torá não tem não. Versículo 8. Então Moshe tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que Adonai tem feito convosco sobre todas essas palavras. Que palavras são essas? Aqui ele acabou de ler. Imundamente. Tanto que Moisés já tinha recebido as 10 palavras de pedra na mão? Não. Ele só vai receber daqui a 2 porções para frente. Então, Moshe, ele recebeu. Por quê? O povo já havia ouvido essas palavras. Além de ouvido os 10 mandamentos, ele recebeu essas outras que a gente acabou de ler aqui tudinho. Em cima desses mandamentos, dos 10 e mais esses mandamentos, o Eterno assinou a aliança, o contrato de aliança com o povo. Não foi por algo que viria depois, uma lei oral, uma tradição. Então a gente não pode ser julgado. Olha aqui, ó. Eis aqui o sangue da aliança que Adonai tem feito convosco sobre todas essas palavras. Ou seja, o conceito da aliança foi em cima dessas palavras, em cima da Torá somente. Então a gente não pode ser julgado por algo que veio depois. Mateus capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O quarto tópico fala exatamente sobre isso. Estou associando cada palavra do Sermão do Monte aqui a essa porção Mishpatim. Veja que coisa interessante. Depois vocês podem ler o quarto tópico aí. Êxodo 21, versículo 13 e 14. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres ao altar oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Foi o que eu acabei de falar exatamente
para vocês. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho, para que não te aconteça do adversário entregar ao juiz e o juiz te entrega ao oficial e te lance na prisão. Exatamente o tópico 23 que a gente leu do PDF que fala sobre isso. Lê aí o tópico 23, só o tópicozinho. Quem está com o celular aberto aí? Não emitir um juízo falso ou imprudente contra alguém, difamar, incitar a ira, falar palavras prejudiciais contra alguém, nem seguir tais assuntos por causa das multidões. Também não favorecer o pobre ou o rico por causa da sua condição social. Exato. Quando você chama o de raca, de louco, de fogo, vai ser digno do fogo do inferno. Ou seja, você amaldiçoar alguém, é lógico que alguém vai, essa pessoa vai ter algo contra você no caminho, porque você falou algo contra ela. Ok? Então você pode associar claramente esses textos. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo qualquer que atentar para a mulher para cobiçar, já em seu coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito se escandalizar, atira-o para longe de ti. E se a tua mão direita se escandalizar, corta para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. No Guerrinon, né? Tópico 15. Lê aí, meu irmão. Tópico 15. Responsabilidade por não reprimir os desejos sexuais. O casamento compulsório. Então, se você não está tendo desejo, não está sendo reprimido os seus desejos sexuais, o que é que você vai fazer? Basicamente, você vai buscar outras esposas, outras mulheres, outras situações que você pode literalmente ir para parar no fogo do inferno. Ser destruído por causa disso. Ok? Outro tópico. Qualquer que deixar sua mulher e dar-lhe a carta de divórcio. Foi dito também, né? Qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer a casar com a repudiada cometa adultério. Aí veja o segundo tópico. Êxodo, que está lá em Êxodo 21, 7 a 8. Mas é o segundo tópico. Lê aí para você. Cumprir sua palavra com relação a uma jovem que foi prometida em casamento. Cumprir sua palavra. E ela só poderia, nesse caso aí, em Êxodo 21, versículo 7 e 8, ela só poderia ser repudiada em caso de fornicação, achar alguma coisa, alguma conduta infiel. Porque ele teria que manter a sua palavra até o fim. É exatamente o que Yeshua está citando aqui. Ouviste o que foi dito, não perjurarás, mas cumprirás os teus votos e juramentos ao Eterno. Exatamente o que está lá no 14º item, que é você não deixar de cumprir uma promessa. Lê aí, meu irmão, 14º item. Responsabilidades sobre danos e bens. Responsabilidades sobre danos a bens de terceiros, bem como por itens tomados por empréstimos ou alugados. Nesses tópicos aí, nesses textos, falam sobre juramentos. Você jura que aquela situação se deu da forma que você está citando. Ou seja, esse juramento vai fazer com que a sua palavra seja sim ou não, que você seja uma pessoa justa e reta. Eu queria fazer o juramento diante do Eterno. Diante do Eterno. Tá entendendo? Então esse juramento só pode ser feito em casos extremos. E Yeshua está dizendo que na maioria das vezes sua palavra deve ser sim ou não. Ou seja, que você não precisa chegar ao caso de jurar, né? Que as pessoas acreditem no que você está falando. Tem muita gente hoje que não consegue nem jurando você acredita. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Será que tem alguma coisa a ver com essa porção? Basicamente tudo, né? Todos esses versículos falam sobre isso. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer bater na tua face direita, oferece também a outra. Se eu não me engano, tem um livro de Eclesiástico na Bíblia, no capítulo 3, fala exatamente esse texto aqui de Yeshua. É um texto que está na Bíblia católica. Mas é bem interessante. Fala exatamente esse texto aqui, essa palavra. Se alguém bater na tua face, dê também a outra. Entendeu? É atribuído a Salomão esse livro. E qualquer que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga também a capa. O que isso quer dizer, meu irmão? Se alguém quiser tirar a tua roupa, como se fosse paletó de Suenilton, você dá também a camisa. Toma. É pra quê? Você que estava perguntando antes, diga. O que é que você entende disso?
Se alguém quer discutir contigo por causa do paletó, você dê também a gravata. O cara tá discutindo com você por causa de uma coisa. Você diz, olha, tome também isso aqui, meu filho, para evitar o estresse. Eu não quero discutir contigo, não. Tome isso aqui também. Vá-se embora. Suma na minha frente. Tu perguntou, tu não resposta a ele, ele desligou. É. O que ele quer dizer, desculpa assim, porque Sim. vamos supor que eu estou discutindo com você por conta do teu paletó. Eu estou querendo teu paletó, estou discutindo, brigando contigo por ele. Tu vai me dar o paletó ou tu vai continuar com o paletó sem querer me dar, porque eu estou discutindo contigo? Tu não vai querer dar. Mas aí tu tá dizendo contra a Yeshua. E Yeshua tá dizendo para tu dar. Você explicou assim, né? Não, mas o que eu expliquei tá certo. Ele fala que ele tem que me dar o paletó e ainda gravar O cara tá chegando contigo, quer dar uma... Peraí. O cara tá chegando contigo e quer brigar contigo por causa disso aqui. O cara quer trocar contigo realmente por causa disso aqui. Tu vai seguir a discussão, a briga por causa disso ou tu vai ficar de boa? Aí tu faz o É isso quê? que eu- Aí você tá entregando o paletó e ainda vai entregar a gravata. Tome. Não me paletó, não vai Encerra o assunto, tá bom? É seu. Entendeu? Porque às vezes a pessoa chega, isso aqui era meu. O pastor vai ficar sem nada aí. Entendeu? Vai patrocinar a gravata, mas é- Eu dou até o sapato aí, então, meu filho. Pagou, né? Aí diz, ó. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Quem era que o povo de Israel no primeiro século mais odiava? Os romanos. Existia uma lei que se um romano viesse até a um judeu, ele era obrigado a caminhar 1 milha, que dá mais ou menos 1,5 km, carregando as coisas dos romanos. Então, vamos supor, eu estou indo para esse caminho. Vamos supor, aqui tem um homem de Israel, um judeu, caminhando na estrada para esse caminho. Tá? Daqui vem um soldado romano caminhando para esse caminho. Eu fiz até o boneco andando, né, mano? Ele vai mandar ele parar o caminho que ele está seguindo, levar as coisas dele para esse caminho, até chegar a 1,5 km. O que é que Yeshua está dizendo? Isso era uma coisa que eles mais odiavam, que isso mostra uma prova de submissão. O que é que Yeshua está dizendo? Para ele não andar só 1,5 km, ele andar 3 km. Tá entendendo? Quando chegar esse momento de parar, ande mais. Faça mais do que eles esperam de você. Entendeu? Porque era motivo de discussão, de briga isso aqui. Aí leia aí o 10º. Fala exatamente o 18º, 19º. Perdão. O 8º, 9º, 10º e 11º tópico. Quais são os tópicos aí? Consequências relacionadas a agressões e a danos a terceiro. Indenização por agressão a um escravo. Né? O 8º, o 9º e o 10º. Isso. Indenização por uma briga que por acidente ocasionou a interrupção de uma gravidez sem morte. Tudo fala sobre olho por olho, dente por dente. Para que você não se prejudique com indenizações, com morte, com briga, com confusão. Então, para evitar qualquer tipo de confusão, são vários tópicos que Yeshua cita aí, dessa porção. Então, esse início do capítulo 5, todo o capítulo 5 de Yeshua está focado e enraizado na porção do Mishpatim. Para finalizar, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai para os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Leia aí o 24º capítulo, meu irmão. Top. Tópico é. Amar seu inimigo e ajudar os que te perseguem. Não é exatamente o que o Yeshua está falando aqui. Se você lê o texto, é que fala lá. Se você vê o jumento do teu inimigo caído no chão, levante-o. Ajude-o, não passe de largo. É exatamente o que o Yeshua está falando no Sermão do Monte. Então, que a gente aprenda ó, como devemos demonstrar amor obedecendo os mandamentos. Obedecendo os mandamentos da Torá. Que pena que não gravou desde o início aqui,
Queria saudar a todos que vão acompanhar essa metade do estudo, né? Na outra metade, ano que vem, a gente fala com mais propriedade, não é isso? Então, dúvidas, questionamentos, quem tem aí? Você falou a questão do andar uma milha, né? Que Sim. era equivalente a 1,5 km. Eu vi um documentário e até falar sobre uma série que eu já assisti. E ele mostra realmente que tinha uma placa nesse caminho, né? Tinha uma placa e eles eram obrigados por lei romana a caminhar essa quantidade com eles. E quando chegava na outra placa lá, que era até o limite que bateu, eles paravam. Aí nessa situação, e Yeshua dizia assim, não, a gente continua andando, a gente vai mais. Aí ele foi e ensinou aos seus discípulos o que deviam fazer, porque era assim que mandava a Torá. E é muito provável. Os soldados romanos na série ficaram como é que eu posso dizer? Ficaram virados. Pasmados e tipo, ficaram constrangidos, né? Porque eles levaram até o posto. Eu acho muito plausível, porque Yeshua, ele não era um mestre que somente falava. Ele praticava o que ensinava. Ele ensinava sobre amor e ele vivia esse amor. O maior exemplo que eu vi nas escrituras é justamente quando ele fala sobre justamente um dos maiores exemplos, não o maior, mas quando ele fala, por exemplo, que a maior prova de amor é alguém dar a vida por seus amigos. Ele vai lá e cumpre exatamente o que ele fez. Ele também ensina a amar a quem vos persegue, não é isso? Os samaritanos fizeram o quê com ele? Fecharam a porta para ele, não é isso? Um capítulo depois ele solta a parábola do bom samaritano. Ele não coloca os samaritanos como sendo os miseráveis, os que fecharam a porta. Ele coloca o samaritano como sendo a estrela, aquele que ajudou o próximo e fez o que era correto. Ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Que a gente possa aprender isso, a viver a vida assim, a pagar o mal das pessoas com o bem. Imagine se o mundo não seria bem melhor. Né? Vai fazer lá com camarada. Mentir, enganar, falar mal. Que é o que eu disse, né? O 13º tópico, se eu não me engano, fala sobre isso, né? De não pernuriar a pessoa, falar mal da pessoa. Se alguém lhe fez um mal, você vai lá e faz o bem para ela. Veja que como é, né? Se a gente vai e paga mal por mal, a gente tá servindo a quem? Isso bota brava, né? É. Você fala mal pra mim, eu chego, tomo. Aí a pessoa fica, acho que como é que pode? Coloca brasa na cabeça da pessoa. Uma vez eu quero dúvida, eu fiz aquilo com ela e ela agora está me ajudando, como é que pode? Mas quem tem, faz, não só para ser orgulhado, mas ele mandou. Ok. Ótimo, shalom. No chat alguém tem dúvida aí? Tudo ok? Ótimo. Então vamos seguir para os nossos comes e bebes. Shalom, shalom. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.